Boa noite. Vamos iniciar o nosso segundo encontro síncrono. Hoje nós falaremos sobre o conceito de eletrodinâmica. No último encontro, nós falamos sobre a eletrostática, que é analisar os efeitos elétricos quando a carga ela está em repouso. Então, na aula de hoje, nós vamos observar o que ocorre quando essa carga ela entra em movimento, dando origem à corrente elétrica. Tá? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo através do conceito de resistência, através do conceito de circuitos simples e dos seus elementos, como, por exemplo, resistores, capacitores. Tá? Então, nós analisaremos circuitos simples. E para iniciar a nossa discussão de hoje, nós falaremos sobre as leis de Ohm. Então, vou contar aqui nos slides. Então, só para contextualizá-los, então, alguns elementos que compõem, por exemplo, um circuito. No caso de uma bateria ou de uma pilha, ela é considerada como uma fonte. Tá? Se eu tenho um circuito de corrente contínua, eu posso ligar simplesmente a uma pilha, um fio e a uma lâmpada. Então, teria uma corrente do tipo DC. Então, vamos lá. E aí nós estudaremos também os tipos de corrente, né? Conforme eu disse para vocês, a corrente DC é aquela corrente que ela é contínua, ao passo que a corrente alternada, que é aquela que nós temos na nossa residência, tá? Ela é aquela que ela vai sendo, ela possui um sinal senoidal, que ela vai, o fluxo dela não é constante numa única direção, como ocorre com a corrente contínua. Então, um fato importante a destacar, antes da gente começar a discutir o conceito de corrente elétrica, é falar para vocês sobre a Guerra das Correntes, que foi travada entre dois personagens importantes na história da física, né? Mas especificamente nos Estados Unidos. No caso, de um lado, nós temos Nikola Tesla, conforme eu já comentei com vocês no encontro passado, que defendia a utilização da corrente alternada. Tá? E, do outro, nós temos um personagem importante, dono de inúmeras patentes, que defendia a utilização da corrente contínua. Tá? Agora, no momento, eu esqueci o nome desse autor. Deixa eu só pegar aqui, eu já falo para vocês. Agora, realmente, deu um branco. Daqui a pouco eu lembro e comento com vocês, tá? Aqui achei a corrente. Inclusive, eu faço uma das sugestões nas notas de aulas para vocês lerem e assistirem um documentário no YouTube que fala justamente sobre a Guerra das Correntes. Tá? Deixa eu até ver que página que está isso, já para falar para vocês. Disponível no link Saiba Mais. Mas eu estou vendo aqui o... Deixa eu ver aqui. Bom, a hora que eu lembrar, eu falo para vocês o nome do personagem, tá? Mas ele está contemplado nesse documentário sobre a Guerra das Correntes. Então, o foco da aula de hoje é apresentar para vocês o conceito de corrente elétrica, tensão elétrica, resistividade elétrica e a associação de resistores, que é nesse primeiro bloco da aula, sendo que nós falaremos em 3 blocos, né? Começando com as leis de Ohm, depois nós falaremos sobre os elementos de um circuito simples, falar sobre a diferença de potencial elétrico, potência elétrica, e, por fim, nós fecharemos a aula com
com as leis de Malhas e de Nós, que também envolve a análise de circuitos mais complexos. Então, ao final da aula, nós esperamos que vocês sejam capazes de descrever o que é um circuito elétrico, citar pelo menos 3 componentes de um circuito, explicar o que acontece em um circuito elétrico, né, quando ele tem a chave ligada, quando a chave dele está desligada, e diferenciar materiais condutores de isolantes, sendo que esse conceito de condutores isolantes já foi discutido na aula passada. Então, aqui nós temos como exemplo, para poder ilustrar a questão do caminhar, de uma carga, dos portadores de cargas elétricas por um material, é importante saber o que é um condutor, o que é um isolante. Então, aqui nós temos como exemplo de materiais que possibilitam que essas cargas elas fluam livremente por ele. Então, aqui no exemplo que nós trazemos em tela, um fio de cobre. O cobre é um material que ele possibilita com que esses elétrons eles possam se movimentar livremente por ele, sem oferecer grande resistência. E por isso ele é chamado de condutor. Ao passo que o encapamento do fio, ele possui um material de plástico. E o plástico, por sua vez, ele oferece grande resistência à passagem, né, de cargas por ele. E, portanto, ele é denominado de isolante. Outro exemplo, a colher de prata é um excelente condutor. E aqui do lado direito da tela, nós temos outros exemplos de materiais que resistem à passagem de cargas elétricas por ele, como, por exemplo, o balão de borracha, que nós estudamos na aula passada, para falar sobre os conceitos de eletrização, e da mesma forma o pneu de borracha e o diamante. Então, só por questão didática, é interessante a gente analisar o que ocorre, por exemplo, quando o carro está em movimento, né, a uma alta velocidade. Nesse caso, as partículas dos elétrons do ar vão eletrizar o carro, né, ficando na carcaça do carro, e só não passam para dentro do carro. Por quê? Por causa do isolamento de borracha que tem tanto nas portas, por causa do pneu de borracha do carro. No entanto, ao sairmos do carro, dependendo de como nós abrimos a nossa perna para poder descer do carro e se encostarmos na parte externa ali da porta, nós podemos levar um choque estático. Não sei se isso já aconteceu com vocês, tá? Mas se aconteceu, comente aí conosco. Então, deixa eu só ver como é que está aqui a questão da entrada, né? Está tocando aqui o sineto. Está tranquilo por enquanto, pessoal? Então, vamos lá. Então, para a reflexão de vocês, né? Vocês conseguem citar outros materiais condutores, além do fio de cobre e da colher de prata? Lá no nosso fascículo, nós temos também uma atividade para vocês realizarem uma pesquisa sobre os materiais condutores e isolantes. Tá? Inclusive, essa atividade pede para vocês descreverem os materiais, falarem sobre os conceitos de materiais condutores e isolantes, e ainda é possível que vocês ensinem informações sobre o material intermediário entre o condutor e o isolante, que recebe o nome de semicondutor. Tá? Hoje, toda a eletrônica é baseada em dispositivos semicondutores. Os semicondutores eles são construídos à base de silício. Tá? Então, aí fica mais uma informação. Se vocês abrirem o computador de vocês verão placa de silício ali dentro dele. Bom, então, mais uma informação que eu acredito que seja relevante para o dia a dia de vocês. Então, o que os circuitos elétricos eles podem fazer, né? Qual que é o papel que eles desempenham na nossa vida? Tá? Então, eles permitem o quê? Uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Mas como assim? Primeiro, nós podemos destacar aqui a iluminação elétrica. Nós temos trens e, atualmente, carros elétricos. Nós temos sistemas de refrigeração,
no caso aqui da geladeira, do ar-condicionado, no caso, dispositivos, né, que produzem calor e som, que é o caso do secador de cabelo. Então, são várias possibilidades de aplicação do sistema elétrico. E isso é possível, conforme adiantei a vocês, devido às contribuições do Tesla. Tá? Por que isso? Porque a corrente DC ela não possibilita a transmissão ao longo alcance, ao passo que a corrente alternada possibilita. Tá? Outro exemplo de corrente DC, nós temos aqui um dispositivo eletrônico, tal como o celular. Tá? Aqui, então, dentro do celular, o tipo de corrente que circula nele é uma corrente contínua. Então, vamos falar mais alguns exemplos ao longo dessa aula. Então, o que é um circuito? Tá? Então, existem algumas metodologias para explicar isso. E eu vou tentar apresentar algumas delas para vocês. Tá? Então, é o caminho através do qual circula, né, ou flui os elementos ou os portadores de carga, dando origem a uma corrente elétrica. Esse circuito elétrico ele é composto do quê? De alguns componentes, como, por exemplo, uma fonte, que pode ser uma célula, uma pilha ou uma bateria, especial nesses circuitos DC, tá? Que é o que nós vamos estudar no início dessa aula. E aí os outros elementos, como o caso a lâmpada. Se nós formos lembrar aquelas lâmpadas mais antigas, aquela lâmpada de bulbo que nós colocamos aqui no início, né, da aula, se nós formos observar aqui, ela tem um filamento de tungstênio dentro dela. Tá? Então, ele vai oferecer o quê? Uma resistência à passagem das correntes elétricas. Tá? Então, essas lâmpadas elas costumam gerar uma quantidade significativa de calor, e quando essa corrente passa por esse filamento, nós vamos ter a geração da luz. E aí o circuito completo ele apresenta o quê? Um looping ininterrupto, onde as cargas eles podem fluir. E aí outro ponto importante a ser apresentado para vocês é a questão das chaves. Tá? Se a gente for olhar na nossa residência, por exemplo, a chave fica onde? Fica justamente naquela tomada interruptora, que ela vai liberar a passagem de cargas por aquele circuito. Então, quando eu desligo ou eu abro o circuito, eu vou interromper a passagem de cargas elétricas naquele segmento ou naquela linha ou naquele ramo da minha residência. Tá? Então, em geral, só para adiantar um pouquinho, na nossa residência, em geral, nós temos um sistema de distribuição que ela em série, né, que é uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada ligada em série. Quando eu desligo ou ligo o interruptor, eu vou cessar a energia que passa por 2, 3 ou mais lâmpadas. Quando elas estão em paralelo, quer dizer que elas estão ligadas em chaves diferentes. Né? Se eu desligo o interruptor, eu não vou interromper o fluxo de cargas elétricas pelo outro. Tá? Então, vamos lá. Mais um exemplo em tela. Só um minutinho, pessoal. Então, voltando aqui, pessoal. Então, o que ocorre para gerar essa corrente elétrica? Então, aqui nós temos um elemento, que é uma fonte, representado por uma pilha. Essa pilha, nós teremos uma diferença de potencial, tá? Polo negativo e polo positivo. Então, quando eu conecto esse circuito, eu vou fazer com que as cargas elas entrem em movimento nesse material. Tá? Então, ela vai entrar a carga em movimento, passa por esse filamento, né? Essa seta amarela representa a direção da corrente elétrica, e aqui nós temos a chave. Como essa chave está
fechada, ela vai passar e chegar no polo negativo da pilha. Tá? Se eu abro a chave, eu não tenho corrente e a lâmpada fica apagada. Tá? Quando eu fecho a chave, eu promovo a passagem dessa corrente elétrica por essa lâmpada e por todo esse circuito, fazendo com que ela se acenda. Tá? Então, a corrente elétrica, como eu disse para vocês, ela vai medir o quê? A quantidade de cargas que passa por uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Então, a equação matemática para a gente poder calcular a corrente elétrica é justamente essa. Tá? Então, onde o I representa a corrente elétrica, o Q, conforme nós vimos no encontro passado, representa as cargas elétricas que vão circular neste circuito, e ΔT representa a quantidade de tempo necessária para que essa carga ela passe de um ponto ao outro dentro desse circuito. Tá? Então, como a carga elétrica é descrita, né, ou expressa na unidade do Sistema Internacional em Coulomb e o tempo em segundos, a corrente elétrica ela recebe o nome do físico francês Ampère. Tá? Então, nós temos que 1 ampere corresponde a 1 coulomb por segundo. Isso aqui no Sistema Internacional de Unidades. Então, para eu descobrir, por exemplo, quanto que é a velocidade com que esse elétron ele circula nesse circuito. Tá? Então, essa conta aqui, para calcular a velocidade, ela está descrita passo a passo no nosso fascículo. E eu já vou indicar para vocês a página a qual está contidas essas deduções. Então, se você abrir o fascículo, na página 39, onde eu começo a discutir o conceito de corrente elétrica, nós vamos finalizar o cálculo da velocidade deriva do elétron na página 40, equação 3.7. Lá eu faço todo o detalhamento matemático e as explicações necessárias para vocês conseguirem chegar nessa equação 3.7 que está apresentada em tela. Então, essa velocidade, também chamada velocidade deriva, é a razão entre a corrente elétrica. N representa um número de portadores de carga, E representa a carga elementar e a seção de área transversal. Tá? Lembrando que aqui N vezes E é igual ao conceito de carga elétrica, tá? O Q, conforme nós vimos na aula passada. Pessoal, tem dúvidas, algum questionamento? Está tranquilo por enquanto? Vocês podem aí fazendo a pergunta para mim, caso surja alguma dúvida, alguma dificuldade. Então, vamos lá. Então, o primeiro exemplo da aula de hoje, ele traz o seguinte enunciado. A intensidade de uma corrente elétrica contínua num certo... Só um minutinho, pessoal.
É, probleminhas técnicos em casa. Voltando aqui, pessoal, ao enunciado do problema. Então, nós temos aqui que a corrente elétrica contínua num certo condutor metálico é de 5 amperes. Então, qual que é a quantidade de carga elétrica transportada a cada 15 segundos por essa corrente? Né? Então, basicamente, a aplicação do conceito de corrente elétrica. Então, nós vimos que corrente elétrica é a carga dividido pela quantidade de tempo. Tá? Então, aí no problema, ele nos traz informação que é de 5 amperes, a quantidade de carga, e o tempo é de 15 segundos. Tá? Então, I, que é a corrente elétrica, é a razão entre a quantidade de cargas, quantidade de cargas em relação ao tempo. Deixa eu só isolar aqui, que ele quer saber justamente quem. Quem é que é a quantidade de cargas, tá? Então, vou anotar aqui os dados, dado pelo problema. Então, nós temos que é igual a 5 amperes e o tempo é igual a 5 segundos, tá? Então, se eu quero saber quanto vale Q, então basta isolá-la. Então, Q é igual à corrente elétrica vezes a quantidade de tempo. Então, a carga elétrica, 5 amperes, vezes 15 segundos. Tá? Então, 5 vezes 15 é igual a 75 Coulomb. Bem tranquilinho esse primeiro exemplo, tá? Mais voltado à aplicação dos conceitos que nós vimos inicialmente. Tá? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, aqui, conforme eu disse para vocês inicialmente, a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Tá? Uma das possíveis análises, né? Quando eu tenho uma corrente contínua, ela é constante ao longo do tempo, ao passo que a alternada, ela varia com o tempo. Tá? Então, a contínua, ela é em um único sentido, ao passo que a alternada, ela pode ser no sentido de vai e vem, em dois sentidos, tá? Só por convenção. Por exemplo, se ela vai da esquerda para a direita, no caso da contínua, a alternada ela pode ir da esquerda para a direita, assim como da direita para a esquerda. Tá? Então, essa é uma das possíveis diferenças. Né? A corrente contínua é utilizada em dispositivos eletrônicos, conforme eu disse, celular, brinquedos, tablets, computadores, ao passo que a corrente alternada é aquela energia, é aquela corrente elétrica que ela chega até as nossas residências através do quê? Dos transformadores, dos cabos de alta tensão, e aí quando ela chega na nossa residência ocorre a conversão. Outro exemplo de conversão é entre um tipo de corrente e outra. As placas solares, quando a incidência da radiação solar sobre a placa, ocorre a geração de corrente elétrica contínua que passa por um sistema e faz a conversão para a corrente alternada. Tá? Então, conforme diz, existem 3 pontos: sentido da corrente, perda de energia e distância de transmissão. Tá? Então, conforme eu disse para vocês, é para curto alcance a corrente contínua, e já alternada para longo alcance. Tá? Então, quanto maior a distância, maior é a perda de energia, no caso da contínua, e a alternada, por conta dessa inversão de fluxo, é menor a perda de energia na transmissão. Então, quais são as características, conforme nós já falamos, e vamos reforçar? Os elétrons se movem em um único sentido,
A energia pode ser armazenada como em baterias, conforme nós dissemos. É necessário conectar um cabo na polaridade correta, né? Então, por exemplo, quando você vai dar lá uma carga na bateria do carro, descarregou a bateria, você vai pegar uma outra carga, você precisa conectar corretamente, né? Polo positivo com positivo, negativo com negativo, né? Sofre perdas de energia a longa distância. Já no caso da alternada, elas variam, né? O sentido da corrente varia constantemente. A energia ela não pode ser armazenada como na corrente contínua. Na corrente alternada, não importa como os aparelhos eles estão ligados e transmite energia a longa distância. Tá? Aí, conforme eu já havia adiantado para vocês, a corrente contínua passa por um inversor e é transformada em corrente alternada, que é o que nós utilizamos dentro das nossas residências. Tá? No caso de aplicações do cotidiano, mais fácil mostrar é a fonte, ou, no caso do computador, aquela peça preta que a gente liga na tomada, tem uma corrente alternada, então a corrente passa por essa fonte que transforma em corrente contínua. Tá? Se tirar isso aqui, queima, né, todos os componentes eletrônicos do computador. Tá? Aqui, desde o SSD, do microchip, tá? E da placa-mãe do computador. Aí, conforme eu mostrei para vocês, falei para vocês, né, a questão da conversão através da fonte no notebook e a lei de Ohm. Tá? Então, para representar tudo isso que nós falamos, George Ohm ele propôs, através de observações, uma relação entre a diferença de potencial num sistema e a corrente elétrica. Tá? Então, se nós temos aqui uma diferença de potencial, nesse caso aqui, a DDP, representada por ΔV, pode ser uma pilha aqui, por exemplo, positivo ou negativo. Tá? Então, vai gerar a corrente elétrica, e aqui nós temos o sentido real e o sentido convencional, tá? Em tela. Então, existem essas duas possibilidades da gente poder analisar aqui um circuito elétrico. A representação dos resistores, como se fossem essas ondinhas, ou um sinal triangular, ou essa caixa fechada. Aqui a carga dessa forma, né, a diferença de tensão ou a fonte, ou representada aqui dessa forma, tá? Mostrando para vocês a equivalência entre essas duas representações. Tá? Pode ser o sistema americano ou o sistema europeu. Tá? Então, estão representados aqui em tela. Eu, particularmente, gosto mais desse aqui, que eu acho mais bonitinho, embora outros autores, às vezes, adotem esse estilo aqui, tá? Ou misturam também alguns elementos. Então, a primeira lei de Ohm, conforme eu disse para vocês, ele observou experimentalmente a resistência. Então, ele fez um ensaio aplicando uma diferença de tensão e variando corrente, e observou que um elemento constante naquilo ali era a chamada resistência elétrica do material. Tá? Então, aqui, deixa eu ver se... Aqui o gráfico, né, quando tem a diferença de potencial em função da corrente. Então, o termo constante aqui é justamente a resistência do material. Observa-se que é uma equação, pelo gráfico, é uma equação do primeiro grau. Tá? Então, aqui para lembrar também, é importante lembrar essas relações quando multiplica, divide. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, I vezes R, eu calculo a diferença de tensão, né? Ou diferença de potencial. V dividido por R, eu obtenho I. V dividido por I, eu obtenho R, que é a resistência dos materiais. Achei interessante colocar essa figura para mostrar para vocês as relações matemáticas, caso hajam dúvidas. Tá? E aqui eu peço para vocês observarem experimentalmente a lei de Ohm através do laboratório
do PET, ou FET. Tá? Então, nós vamos clicar em cima para mostrar para vocês aqui, vai redirecionar. Enquanto isso, eu vou abrir na tela o laboratório. Tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, nós temos aqui em tela o laboratório FET, então, com algumas configurações que nós podemos observar. Por exemplo, quando eu tenho 3 baterias, cada uma de 1,5 volts, eu posso aumentar, por exemplo, a tensão sobre elas e observar o aumento da corrente elétrica. Tá? Da mesma forma, se eu zero aqui e aumento, por exemplo, ou diminuo, aumentei aqui a resistência e aumento a tensão, observo também o aumento ou a redução dessa corrente elétrica. Tá? Então, é importante vocês observarem essas características nesse laboratório virtual e seguirem o roteiro que eu elaborei para vocês e disponibilizei no fascículo. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês tomarem uma água e, após esses 5 minutos, a gente retorna com o segundo bloco da aula. Até daqui a pouco. Então, retornando à nossa aula, agora nós vamos explorar os componentes dos circuitos. Tá? Então, foco desse segundo bloco
é explorar o que é um circuito elétrico, quais são os seus componentes, o que acontece em circuitos elétricos, né? E continuar nossa discussão sobre condutores isolantes, tá? Só ver isso. Tá? Então, aqui no caso de um circuito elétrico, o caminho completo através do qual flui a corrente, conforme nós falamos, e deve ser um loop ininterrupto, né? A partir do momento que eu abro essa chave, eu vou interromper o fluxo, né, desses portadores de cargas através desse circuito, né? Se eu fecho, eles podem circular normalmente. Então, o que torna um circuito elétrico completo, né? O circuito simples ele vai consistir, conforme nós já dissemos, de uma bateria ou outra fonte, uma lâmpada ou outra carga qualquer e de fios condutores. E aí aqui nós temos alguns símbolos, conforme nós já dissemos no primeiro bloco, e acrescentamos mais alguns, né? Que é o caso aqui, o símbolo da lâmpada e o símbolo aqui para a fonte, no caso, para a pilha, que é o modelo que a gente acha mais interessante representar, e esse tracinho, lembrando, que é o símbolo do fio. Aqui, símbolos para bateria, interruptor fechado, interruptor aberto, fusível, motor, resistor, tá? Então, o que acontece no circuito? Né? Então, uma pilha seca ela fornece um empurrão, né, dito a grosso modo, para que os elétrons eles possam fluir. Tá? Então, a corrente elétrica ela se dá justamente por essa diferença de potencial fornecida pela pilha ou outra fonte qualquer. Tá? Então, esses elétrons eles já estão presentes no material, no caso dos fios elétricos. Conforme nós iniciamos esse curso, nós falamos que tudo é composto por átomos, né, e se tem átomos, tem portadores de cargas. Então, esses materiais eles já têm esses portadores de cargas que, quando se aplica uma diferença de potencial, vai fazer com que eles circulem por esse material, eles dão um estímulo à próxima carga que dá a sensação de movimento. Então, quando esses elétrons eles passam por uma carga, um receptor, a energia ela pode ser o quê? Transformada em outras formas de energia, né? Como luz, calor, som, tá? Então, o que é o gerador ideal? Então, aqui nós temos em tela a representação de um segmento de um fio, tá? Dois pontos interessantes, dois nós, tá? Que a gente já vai definir, mais para frente a gente retoma com esse conceito de nós, tá? Então, nesses dois pontos que denominamos de A e B, nós aplicaremos o quê? Uma diferença de potencial. E quando eu aplico essa diferença de potencial, vai gerar o quê? Uma corrente elétrica representada por essa flecha em vermelho. Então, o gerador ele é aquele elemento do circuito que ele vai o quê? Converter uma forma de energia em outra. Né? No caso, essa outra é a energia elétrica. Então, nós temos aqui um multímetro ou um multimedidor, que a gente pode colocar no ponto A e no ponto B, né, cada um dessas partes dele aqui, né, para medir o quê? Essa diferença de potencial nos polos A e nos polos B, desse gerador ideal. Tá? E aí nós vamos medir o quê? Aquela força eletromotriz, também chamada de Fem, e vai ser representada pela letra E. Então, na prática, nós sabemos que esse gerador ideal não existe, mas, a título de estudo, ele pode ser modelado e aplicado para casos de geradores reais. Tá? Então, aqui nós temos, na ilustração, entre os polos A e o polo B, deste elemento do circuito, tá? Que nós temos aqui uma resistência representada pela letra R minúsculo e a força eletromotriz. Então, nós podemos calcular o que? A diferença de potencial dado pela tensão entre os polos B menos o polo A. Tá?
Então, a passagem de corrente elétrica, ela, pelo gerador, ela sofre o quê? Uma resistência interna por parte dos elementos que compõem esse gerador. Conforme nós já dissemos para vocês, no caso, um condutor ele oferece menor resistência à passagem desses portadores de carga por eles, mas não quer dizer que ele não vai oferecer resistência nenhuma. Um ponto a ser considerado nessa parte da aula é o caso do efeito Joule. Eu vou comentar rapidamente com vocês. O que é o efeito Joule? Imagine vocês que vocês vão ligar um determinado dispositivo a um fio que de dimensão não, de diâmetro pequeno, sei lá, um fio de 10 milímetros, eu vou ligar uma quantidade grande de equipamentos eletrônicos ou um equipamento que necessite de uma quantidade imensa de cargas. O que vai acontecer nesse processo? Como eu vou injetar uma quantidade muito grande de cargas por aquela fiação, aqueles portadores de carga, eles vão gerar um aquecimento na fiação e vai fazer com que essa fiação ela derreta, né? Pegue fogo. É isso que acontece, por exemplo, quando você liga vários equipamentos naqueles dispositivos que é conhecido como T, né? Que é a verdadeira gambiarra, ou você conecta várias extensões para ligar distintos equipamentos, né? Você vai gerar uma sobrecarga sobre aquilo ali, tá? Então, qualquer que seja o sistema que nós estamos analisando, ele vai oferecer uma certa resistência. Se o material suporta aquela resistência, ele só vai aquecer um pouco e não vai gerar problemas. Por isso que nas residências em geral, nós temos que ter um padrão e vão ter aquelas chaves que ela vai desligar nesse padrão. A partir do momento que ocorre uma sobrecarga no sistema, a chave ela cai automaticamente para salvaguardar aquele sistema elétrico. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Que a passagem da corrente elétrica pelo gerador ele vai sofrer resistência interna, conforme nós dissemos, por parte dos elementos que compõem esse gerador. Tá? Então, a tensão elétrica entre os polos elas pode ser expressa através da seguinte expressão matemática. Aqui a diferença de potencial entre o polo B menos o polo A, representado pela letra U, né, a DDP, ou diferença de potencial, vai ser igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. O sinal, pessoal, tanto dessa força eletromotriz quanto da resistência interna depende justamente de como você está analisando o circuito. Tá? Se eu inverter, por exemplo, o potencial de V menos o de A, eu vou inverter justamente o sinal também, tanto dessa força eletromotriz, ou FEM, quanto dessa resistência interna. Tá? Exemplo 1. Calcule a intensidade da corrente que circula no circuito simples, ilustrado na figura. Dados. Nós vamos considerar que a força eletromotriz é de 15 volts, a resistência interna é de meio ohm e a resistência do circuito de 4,5 ohm. Os condutores de ligação são ideais. Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês anotarem os dados e aí nós já retornamos para resolver o problema.
Então, vamos lá, vamos resolver. Se já tiveram um tempinho para anotar, se vocês têm alguma dúvida. Então, primeiro, nós vamos aplicar essa equação que nós colocamos em tela aqui. Nós vamos aplicar essa expressão matemática para poder resolver o problema. Então, nós temos aqui os dados, né? E é igual a 15. Vamos fazer as anotações dessas informações fornecidas pelo problema, tá? Então, nós temos que E é igual a 15 volts. A resistência interna, que é o R, é de 0,5 ohms. E a resistência ferrão de 4,5 ohms. Tá? E aí nós temos aqui passagem aqui da corrente elétrica entre os dois polos, né, o polo A e o polo B. Então, ela vai circular por todo o circuito de forma a gerar esse sentido aqui. Tá? Então, nós temos, através da equação apresentada na tela anterior, diferença de potencial é igual a R força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Tá? Um ponto importante a conversar com vocês é que nós temos aqui a resistência interna e a resistência do circuito. Essa resistência, essa diferença de potencial, nós podemos calculá-la através da primeira lei de Ohm. Tá? Lembrando que a primeira lei de Ohm é resistência vezes a corrente elétrica. Tá? E aqui nós vamos repetir o termo da expressão. Então, vamos anotar aqui, primeira lei de Ohm. Tá? Nesse caso aqui. E menos resistência interna vezes o campo elétrico. Tá? Então, aqui nós, esse termo de R vezes I, eu posso passar para o lado esquerdo da igualdade, somando, tá? De modo que nós colocaremos em evidência o termo I e, dentro do parênteses, o R mais R. Tá? Então, vamos fazer aqui o passo a passo. R vezes I mais R vezes I é igual a força eletromotriz. Portanto, a força eletromotriz é igual a quem? Corrente elétrica, abro parênteses, né, vezes a resistência mais a resistência interna do circuito. E aí ele quer que nós calculemos quanto é essa corrente elétrica. Se os termos dentro do parênteses estão multiplicando e eles passam para o lado esquerdo da igualdade, dividindo. Então, portanto, a corrente elétrica é igual a força eletromotriz dividido pela resistência mais a resistência interna. Essa equação aqui, ela é chamada de lei de Poilet, se eu não estou enganado, se a pronúncia correta, acho que é essa, Poilet, tá? O Poilet é francês. Tá? Então, nós vamos aplicar essa lei de Poilet para poder calcular quanto é a corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica, 15 volts, abro parênteses, 4,5 mais meio ohm. Tá? Então, a corrente elétrica, 15 volts, dividido por 5 ohm, 15 dividido por 5 é igual a 3 ampere. Também é um exercício relativamente simples, tá? Então, nós podemos ainda anotar aqui as informações para que vocês recordem, tá? Durante o momento assíncrono, tá? Aqui é resistência interna
corrente elétrica a FEM, ou força eletromotriz, e a resistência. Tá? Tranquilo, pessoal? Tem dúvidas? Querem fazer alguma pergunta ou podemos prosseguir? Então vamos lá. O que é um receptor? Então, o receptor é um componente do circuito que ele vai consumir a energia e ela transforma em outro tipo de energia, não exclusivamente térmica, como, por exemplo, o motor elétrico, ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica e energia térmica. Tá? Isso aqui, e outra parte, às vezes, é perdida nesse interim. Tá? Lembrando que, de forma ideal, conforme nós vimos lá em Física 1, é o princípio de conservação de energia, que a energia, quando ela é conservada, ela pode ser transformada em outras modalidades de energia. Mas nós sabemos que, do ponto de vista prático, parte dessa energia ela vai ser dissipada o quê? Na forma de calor. Tá? Então, tem uma energia elétrica, transforma ela em energia mecânica e outra parte ela vai ser convertida em calor, seja pelo funcionamento do motor, né, pela resistência ali entre os seus componentes, pelo processo de atrito, enfim, essa energia ela não vai ser convertida totalmente em energia mecânica. Parte dela vai ser dissipado através da energia térmica. Então, quando esse gerador aplica uma diferença de potencial em um receptor, esse divide o quê? Na queda de tensão, na resistência interna e na força contra-eletromotriz. Tá? Então, já começa a complicar um pouquinho mais a análise do nosso circuito. Então, a força contra-eletromotriz, ela corresponde ao quê? A tensão aplicada útil do receptor. Então, aqui ocorre justamente o quê? A inversão dos sinais, no caso aqui, do nosso sistema. Tá? Então, só vou voltar aqui um slide para mostrar para vocês o que nós tínhamos antes. Tá? Então, aqui era o sentido, ela ia do negativo para o positivo, e no caso da força eletromotriz, é no sentido contrário. Tá? Então, vai do positivo para o negativo. Tá? E aqui nós temos a expressão matemática para representar justamente esse cenário. Tá? Então, nós temos aqui a corrente, né, a diferença potencial entre os dois. Tá? Então, aqui nós temos vai positivo, negativo, e nós temos também resistência, deixa eu só ver o nome, a resistência interna do receptor. Tá? Então, isso aqui é a força contra-eletromotriz, né, ou contra-FEM, a resistência interna do receptor e a corrente elétrica. Tá? Exemplo 2. Calcule o valor da corrente elétrica que percorre a resistência de um receptor elétrico que possui uma resistência interna de 5 ohm e a força contra-eletromotriz de 57 volts, quando ele recebe uma diferença de potencial de 127 volts do gerador. Tá? Então, você tem que o R' 5 ohm, o E' 57 volts e a potência de 127, a diferença de potencial, né? Não potência, que potência expressa em watts. Tá? Só corrigir aqui. Então, nós temos que U é igual a 127. Então, vamos aplicar a equação. Então, aqui nós temos que U é igual a E' mais R' vezes I.
Então, nós temos aqui que o U é igual a 127 volts, E' 57 volts, tá? Mais 5 ohm vezes I. Tá? 57 volts está somando, passo para o lado esquerdo da igualdade subtraindo, então tenho 127 menos 57 volts é igual a 5 ohm vezes a corrente elétrica. Tá? Nós já podemos fazer a operação matemática, então nós temos que 127 menos 57 é igual a 70 volts dividido por 5 ohm. Portanto, a corrente elétrica é de 14 ampere. Tá? Também o exercício basicamente da aplicação da equação do receptor, tá? Então, essa é a equação do receptor. E aí esse cenário ele complica mais quando a gente vai analisar a lei das malhas, as leis dos nós. Tá? Por hora é bem tranquilo. E aí, conforme eu já disse para vocês, conceito de potência. Tá? Potência, nós vimos lá em Física 1, que ela é definida como a razão entre o trabalho pela quantidade de tempo. Tá? E aí nós vimos também em Física 1 que o trabalho ele é medido, no caso, a energia ela é medida através da realização de um trabalho. Então, aqui em Física 3, nós já vamos partir desse conceito, que a potência é o quê? Vai ser a razão entre a energia, no caso, a energia potencial elétrica, pela quantidade de tempo, tá? Então, essa energia potencial elétrica, ela vai ser fornecida ou consumida por um resistor ou receptor em um determinado intervalo de tempo. Então, energia, conforme nós já vimos, ela expressa o quê? Em Joule, quantidade de tempo em segundos. Então, joules por segundo é igual a watts, tá? Então, nós vamos colocar aqui, já que eu não coloquei no slide, então eu vou anotar aqui para vocês. Então, joules por segundos é igual a watt. Tá? Também em homenagem a outro físico. Então, essa energia potencial associada a uma diferença de potencial, ou DDP, ela pode ser expressa através da seguinte expressão. Tá? E é igual a Q vezes U. Lembrando que o U é a diferença de potencial elétrico, Q a carga e o E energia, potencial elétrica. Então, nós faremos o quê? A substituição. Nós vimos que todo esse termo Q vezes U é igual a quem? A energia potencial elétrica. E aí nós podemos fazer ainda a seguinte consideração, vai ser bem análogo àquilo que nós vimos em Física 1. Então, carga vezes a quantidade de tempo, nós já vimos lá no início da aula, que é justamente o conceito de corrente elétrica. Tá? Então, se nós substituirmos nessa expressão, a equação da potência pode ser escrita também em função da corrente elétrica. Então, a potência elétrica é igual a quem? A diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Tá? Então, na física, conforme nós já vimos lá em Física 1, Física 2, e estamos vendo em Física 3,
Para a gente poder expressar uma grandeza, muitas vezes a gente expressa uma grandeza em função da outra. Por isso existe essa necessidade de nós fazermos substituição de conceitos em outros, né, conforme expresso através dessa equação matemática em tela. E aí temos novamente a expressão que nós colocamos no slide anterior, tá? A potência, né? A unidade de potência, watts, joules por segundo, conforme nós dissemos. E aqui nós temos um exemplo para praticar o conceito discutido até o momento, tá? Então, uma residência é iluminada o quê? Por 20 lâmpadas de incandescência, que é aquela lâmpada que nós mostramos para vocês lá no início da aula, aquela que tem um filamento de tungstênio interno, que gera tanto luz elétrica quanto calor. Sendo 12 de 100 watts, tá? Vamos anotar aqui, ó, são 20 no total, 12 de 100 watts e 8 de 60 watts cada. Então, calcule a corrente total utilizada pelas lâmpadas, sabendo que a tensão da instalação das nossas residências de quanto? De 127 volts. Tá? A gente fala de 110, mas o que chega mesmo na residência é de 127 volts. Então, a gente pode pegar um multímetro e colocar na tomada da residência que nós chegaremos a esse valor. Tá? Então, para poder resolver, nós vamos aplicar a equação da potência. Tá? Então, nós vemos aqui que potência I vezes a tensão elétrica, ou a diferença de potencial, e aí os dados fornecidos pelo problema são 12 lâmpadas, de 100 watts de potência. E aí nós temos 6 lâmpadas de 60 watts de potência. Então, no caso desse problema, nós vamos ter que calcular a corrente para cada conjunto de lâmpadas e depois nós somaremos a corrente que nós vamos chamar a corrente 1, que é produzida por essa lâmpada de 100 watts, e a corrente 2, que é produzida pela lâmpada de 60 watts. Tá? Então, I1 e 2. Tá? E lembrando que a tensão que chega na residência é de 127 volts. Então, aqui, I1 é igual à potência dividido pela tensão. Então, I1, nós temos 12 lâmpadas vezes 100 watts, dividido por 127 volts. Tá? Então, I1 é igual a 9,45 ampere. Agora, nós vamos calcular I2, tá? 8 lâmpadas vezes 60 watts, dividido pela tensão residencial, que é de 127 volts. Então, a corrente produzida por essas lâmpadas é de 3,78 ampere. E aí, conforme nós dissemos, a corrente total vai ser a soma da corrente produzida pelas 12 lâmpadas de 100 watts, mais a corrente produzida pelas 6 lâmpadas de 60 watts. Então, nós temos 9,45 ampere, ampere, mais 3,78 ampere. Portanto, a corrente elétrica total nesse circuito é de 13,23 ampere. Tá? É um exercício relativamente tranquilo, tá? Só é extenso.
Vamos para o próximo, né? Então, agora nós vamos completar o circuito, né? Dado uma lâmpada aqui, um fio e uma célula, né? O que você pode sugerir? Existe uma maneira de conectá-los para que a lâmpada acenda, né? Nós sabemos que sim. Uma maneira de conectar de forma que a lâmpada não acenda, né? Nós já discutimos isso ao longo desse segundo bloco, né? Então, use símbolos elétricos ao desenhar os circuitos. Então, a proposta é aqui que você desenhe um circuito elétrico, indicando justamente esses elementos, né? Possibilidade de ligação de várias lâmpadas, né? Em série, em paralelo, né? Para calcular as resistências, né? Então, conforme a resposta, né? Quando a lâmpada acende, nós temos o quê? Que o circuito está fechado. Tá? Então, o fluxo de cargas elétricas, né, ela vai circular livremente por esse circuito, ao passo quando tem uma... ou ela está aberta, ou há interrupção, ou não há ligação do fio aqui de modo a formar essa diferença de potencial elétrico, não há geração de corrente elétrica por ele. Então, a lâmpada fica apagada, tá? Aí mais algumas sugestões que vocês podem fazer também em casa, né? Montar um circuito simples para a gente estudar essa situação. Se vocês tiverem um multímetro também, recomendo que façam essa brincadeira, né? Pega um fio, não sai tão caro, né? Um experimento de baixo custo. Pega aí uma bateria, uma pilhas, né? Faz a conexão delas para tentar acender uma lâmpada elétrica, ou até mesmo um desafio, né? De fazer uma lâmpada acender utilizando limão. Tá? Façam esse desafio aí para ver o que acontece, né? Tentar colocar fios dentro do limão e ligar a uma lâmpada. Será que ela acende, não acende? Alguém já viu esse tipo de experimento? Façam isso e depois comente conosco no próximo encontro. E o que é um capacitor? Esse dispositivo aqui em tela, se nós abrirmos novamente qualquer circuito, nós veremos esse tipo de elemento dentro dele. Esses elementos são chamados de capacitores ou condensadores, representado através deste símbolo aqui. Então, eles são dispositivos elétricos capazes de realizar o quê? A condensação de cargas, né? Ele vai armazenar as cargas elétricas nele. E eles podem ser de três tipos, né? Esféricos, cilíndricos, planos, né? No caso aqui, a representação de um capacitor de placas planas e paralelas, que é o exemplo mais comum que a gente estuda em sala de aula, tá? Então, a condensação elétrica ocorre quando esse condutor ele vai isolar, né? Ele vai estar isolado em equilíbrio eletrostático. Então, a sua capacitância, né? Essa capacidade de armazenar cargas, ela vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a forma geométrica, né? Isso leva em consideração a forma, o tamanho e do meio isolante, que também é conhecido como dielétrico. Tá? Tudo isso influencia na capacidade dele armazenar ou condensar cargas elétricas. Se o capacitor ele for isolado por um potencial elétrico, ele vai adquirir uma determinada quantidade de carga, e matematicamente essa quantidade de carga armazenada pode ser expressa por essa expressão. Então, carga elétrica é igual a capacitância vezes a tensão ou diferença de potencial. Então, essa energia armazenada, ela pode ser calculada através de um gráfico. Quando eu ploto, por exemplo, a carga elétrica em função da tensão aplicada. Então, nós vamos observar o quê? Que será o quê? Uma equação do primeiro grau. E aí nós vimos, por analogia, ao discutido lá, quando nós estudamos o conceito de trabalho, nós podemos calcular através da área dessa figura geométrica aqui a energia armazenada. Então,
Deixa eu tomar água. Então, aqui, quando ela começa exatamente aqui do zero, nós temos o quê? A área de um triângulo. Tá? Se começasse aqui de um outro ponto qualquer, nós teríamos a área do quê? De um paralelepípedo. Mas iniciando aqui do zero, a área do triângulo é o quê? Base, base vezes altura, dividido por 2. Ou podemos calcular a área do quadrado, né? Base vezes altura, divide por 2, nós teremos o quê? A área do triângulo. Né? Então, nós temos aqui que o trabalho, né, ou essa diferença, será descrito por a tensão vezes a carga, dividido por 2, conforme nós dissemos, e aí quando eu faço substituições matemáticas naquela equação anterior, nós teremos Q ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância, ou ainda C vezes V ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, nós faremos um exemplo para poder ficar mais claro essas equações matemáticas. Lógico, quanto maior quantidade de exercícios que nós resolvemos, melhor nós ficaremos nesses conceitos. Tá? Então, o capacitor ele consegue armazenar cargas de até 2 nanocoulomb. Tá? Lembrando que esse N representa a ordem de grandeza de 10 elevado a menos 9 coulomb. Para uma diferença de potencial entre placas, entre suas placas de 5 megavolts. Mega é ordem de grandeza 10 elevado a sexta. Calcule a capacitância desse dispositivo. É isso que ele quer saber. Então, nós temos a carga de 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb e a tensão de 5 vezes 10 elevado a sexta volts. Né? Pela definição, nós temos que Q, C vezes V, nós vamos isolar C, V está multiplicando com C, então passo para o lado esquerdo da igualdade dividindo. Portanto, C é igual a Q dividido por V. Substituindo os valores fornecidos pelo problema, 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, dividido por 5 vezes 10 a sexta volts. Tá? Então, portanto, C é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7 Faraday. Faraday, né? Vou colocar aqui Faraday, que é a unidade de capacitância. Pessoal, tem dúvidas? Está tranquilo? Me digam aí como estamos até o momento. Então, vamos lá. Tá? Já que não há dúvidas. Então, nós temos aqui a associação de capacitores em série, diferentemente do que é visto lá para resistores. No caso dos resistores, quando eu tenho a resistência em série, eu somo os termos. No caso dos capacitores, eu faço pelo inverso, né? Que seria análogo à resistência em paralelo. Aqui, inverte. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. No caso da capacitância em paralelo, conforme eu disse para vocês, né, é o inverso da resistência. Né? Então, aqui, capacitância em paralelo, eu somo diretamente as capacitâncias individuais de cada um desses capacitores de placas paralelas. Para treinar, nós temos aqui um circuito com capacitores misto, ou seja, em série e em paralelo. Determina a capacitância equivalente da associação vista pelos terminais A e B. Então, aqui nós aplicamos uma diferença de tensão
nos terminais A e B, e ele quer saber quanto que é essa capacitância. Então, para resolver, primeiro nós calcularemos a capacitância em série, e depois a capacitância, né, do C aqui em série, faremos o cálculo da capacitância em paralelo. Tranquilo? Então, nós vimos aqui que a capacitância, primeiro, capacitância em série, tá, que nós vamos calcular, e depois a capacitância em paralelo. Então, a capacitância em série é expressa da seguinte forma, então, são duas, então, C1 mais 1 sobre C2, capacitância em série, 1 sobre, só pegando aqui os valores, 6 e 12, deixa eu pular um aqui, né? Isso que tá, deixa eu fazer aqui, calcular aqui a capacitância em série, então, 1 CS, vou repetir aqui, depois eu apago no próximo, tá? C1 mais C2, então a capacitância em série, 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Aqui eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12. Então, aqui o mínimo comum entre 6 e 12, divido por 2, 3, 6. Novamente por 2, 3 e 3, por 3, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Tá? Então, nós temos aqui, vamos continuar, 1 sobre CS é igual, todos dividido por 12, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2, mais 2 dividido por 12, 1 vezes 1, 1. Então, nós temos aqui 3 sobre 12, multiplico cruzado, então 3 vezes CS é igual a 1 vezes 12. Portanto, CS, 12 dividido por 3 é igual a 4 Farad. Então, nós fazemos novamente o desenho do nosso circuito. Então, aqui, A, capacitor de placas planas. Opa, foi a mais o risco, né? E aqui, B. Só fazendo a pequena correção. Então, nós temos agora aqui 4 e... e aqui é micro, né? Lembrando que é micro farad, né? Como estava na mesma unidade, não há, desculpa, na mesma ordem de grandeza, né? Micro, só para lembrar, 10 elevado a menos 3. E aqui, 3 microfarad. Agora nós vamos calcular em paralelo. Então, C1, como são 2, eu vou chamar isso aqui, colocar aqui CP, né, conforme nós já havíamos estabelecido, e esse aqui é o C3. Então, é CP mais C3. Portanto, CP, que é a capacitância equivalente em paralelo, é igual a 4 mais 3, portanto, CP é igual a 7 microfarad. Tá? Exercício também relativamente tranquilo, tá? Só extenso. Então, nós podemos observar que os exercícios que nós desenvolvemos até o momento, eles são relativamente tranquilos, né? Nós precisamos, basicamente, o quê? Separar as informações que foram fornecidas pelo problema, fazer os desenhos e aplicar as equações propostas por esses cientistas que nos antecederam, tá?
Novamente, um laboratório virtual que nós mostraremos para vocês, capacitores de placas paralelas. Então, só alterando aqui em tela. Então, aqui nós podemos observar em tela. Tá? Cliquei para abrir. E aqui nós temos as possibilidades, né, de analisar, por exemplo, uma lâmpada. Tá? Quando eu ligo, né, fechei aqui o circuito, o que ocorre? Tá? Coloco aqui. Circuito fechado, nada acontece, né? Então, vamos colocar ele aqui e vou fazer a ligação. Aqui nós temos, podemos medir, por exemplo, a tensão nesse ramo, lá com o multímetro, né? Não está acontecendo nada, ó, tensão nula, né? E aí, o que acontece, por exemplo, porque não há tensão nenhuma, né? Perceba que não há ligação da fonte com esse circuito. Mas e se eu coloco aqui, por exemplo, a ligação dela? Tá? O que acontece, por exemplo? Posso colocar aqui meu medidor, medir aqui nesse ponto a diferença de tensão, de menos 0,85 volts. Tá? Então, se eu armazenar aqui, ó, posso aproximar e observar o sentido, né? Se eu inverto, por exemplo, aqui, o que acontece? Também inverte o sentido da tensão, tá? Aqui a capacitância, tá? Mostrar para vocês esse laboratório de capacitância também que nós colocamos aí para vocês resolverem e observar justamente a questão do sentido da tensão, né? O acúmulo de cargas positivas e negativas. E o que ocorre, por exemplo, quando eu aumento esse capacitor de placas, né, aumenta também o valor da capacitância, conforme nós já mencionamos, né, que ela depende de condições geométricas. E se eu aproximo, por exemplo, ou altero lá o valor, né? Quanto mais próximo, maior será o valor dessa capacitância. Agora, se eu inverto, por exemplo, a polaridade, ó, inverti, altero a tensão. E aqui nós temos o campo elétrico, né? A direção do campo elétrico, ele começa em carga positiva e termina na carga negativa, lá lembrando dos conceitos, né? De fonte e sumidouro, né? Que a carga positiva é uma fonte, a carga negativa é um sumidouro. E agora, quando eu coloco a lâmpada aqui, né, no circuito, olha lá, perceberam? Então, nós armazenamos cargas, tá? Vamos armazenar aqui carga elétrica nesse capacitor de placas paralelas, tá? Armazenamos essa energia e nós vamos transferir essa energia gerada de modo que haja o quê? Corrente elétrica, né? À medida com que diminui a quantidade de energia armazenada, logo cessa, né, a corrente elétrica e, por sua vez, também não há corrente, cessa o movimento, desculpa, né, porque não tem mais diferença de potencial aqui, cessa o movimento dessas cargas, né, aquele empurrão que a gente comentou no início da aula, e faz com que reduza essa geração de cargas elétricas ali, tá? E não tem mais corrente elétrica, conforme nós podemos observar. Pessoal, tem dúvidas em relação à utilização desse laboratório? Querem perguntar alguma coisa? Está muito tranquilo? As notas de aula, o material? Digam aí para mim como é que vocês estão. Estão entendendo? Está tranquilo?
Então, vamos lá. Peraí, alguém se manifestou? Zé, podem falar, pessoal. Por gentileza, nos auxiliem aí, abra o microfone. Esse laboratório, boa noite, professor. Boa noite. Esse laboratório está disponível naquelas atividades que estão lá no ABA, é isso? Sim, Ah, tá. ele está disponível lá, tanto no aba quanto no fascículo. Vou colocar aqui na tela para vocês observarem, tá? Uhum. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o fascículo. No fascículo, vou colocar aqui na atividade. Ao final do capítulo, nós temos algumas atividades para vocês realizarem, tá? Consegue ver aqui, ó, na página Uhum. 61 começa um dos laboratórios, que é o que eu fiz com vocês na aula de hoje, Agora há Laboratório pouco. Virtual de ON. Tá? E Uhum. nele, se vocês clicarem, eu cliquei sem querer ali no fascículo, já vai ser redirecionado para o laboratório. Tá? Então, Tá. clicou aqui, vai ser redirecionado. Passou o mouse aqui também em cima da lei de ON, perceba que vai aparecer o link. Clicou em cima dele, vocês também serão redirecionados, conforme pode ser observado em tela. Tá? Uhum. Então, eu vou retornar aqui. E aí, cada laboratório tem as instruções para vocês realizarem as atividades, né? Que, por exemplo, vocês irão mudar a tensão e anotar o valor da corrente gerada nesse circuito. Aí aqui tem algumas perguntas para vocês responderem com base nos laboratórios. No caso do laboratório aqui da segunda lei de Ohm, quando a gente fala sobre o conceito de resistência, né? Que também tem a ver com as características geométricas do resistor, né? Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior o comprimento, quanto maior a área, menor a resistência, e quanto maior o comprimento, maior será a resistência, né? Uhum. Aumentei a resistividade, aumenta a resistência. Então, a gente consegue observar as características que são diretamente e inversamente proporcional à resistência em um fio. Esse último laboratório está descrito aqui na página 64, tem os objetivos da atividade e os procedimentos que vocês devem adotar para poder realizarem a coleta dos dados. Aí preenche a tabelinha, e responde às perguntas a respeito, né, da capacitância, né, em relação às áreas, quanto que afeta a carga armazenada, qual que é o papel de elétrico no capacitor. E aqui também tem um momento de pesquisa, tá? Como, por exemplo, por que os fios são grossos em chuveiro, conforme eu discuti ao longo da aula, né? E os fios do fone de ouvido são finos. O que muda, que faz com que eu tenha que alterar as características, né, ou a bitola do fio? Posso colocar um fio fino num chuveiro elétrico? Não. Nós sabemos que não, né? Porque senão vai ocorrer o Uhum. quê? O efeito Joule, o Queimar, aquecimento do aumentar a fio. temperatura. Isso, aumenta a temperatura e vai queimar ali, com risco de ter problema na nossa residência, né? E aqui também tem outro laboratório, que é para fazer circuitos DC, que é importante que vocês analisem, tentem montar essa atividade e responder a essas perguntas que eu estou propondo para vocês na aula, tá? Ok. No material didático. Então, aqui tem os desenhos, vocês podem brincar. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês como brincar, né, com o laboratório virtual FET. Tá? É só abrir aqui na tela. Está lento. Você tem alguma dúvida, algum questionamento que você queira fazer? Enquanto a gente espera aí abrir o laboratório, é um pouquinho Eu lento. só,
eu sou aluna da Reoferta, e Certo, aí tem alguns pontos dos quais o senhor citou hoje, ele explicou, que eu tenho que buscar as definições ali na Física 2, né? certo. Mas eu anotei tudo, vou rever, vou reler, e aí eu vou entrar em contato com o pessoal da secretaria, caso eu não consiga achar no AVA ainda a Física 2 disponível. Tá, é porque, assim, alguns conceitos a gente sempre recorda vocês de Física 1, Física Uhum. 2, é mais Física 1 do que 2, né? Porque Física 2 estuda a parte de fluidos, termodinâmica, Então teria que ser e a um. ondula pura. Mas Tá. são os conceitos que a gente já discutiu aqui, que é de trabalho e energia. Uhum. E aí, se tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para os tutores, aí os tutores também podem, eles entram em contato conosco, ou vocês podem mandar até pelo AVA, a gente olha, tá? Envio sim. E aí é importante que vocês formulem perguntas para que a nossa aula se torne mais dinâmica, principalmente na Uhum. quarta semana, que nós faremos a revisão através da realização de exercícios. Então, eu vou Tá. resolver mais exercícios com vocês, tirar dúvidas, tá? Então, eu estou à disposição, tá? Para tentar diminuir um pouco essas dificuldades que vocês encontraram nessa disciplina, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. De nada. Então, só para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês sobre a, a lei dos nós e das malhas. Tá? Deixa eu só pegar aqui a apresentação, que são conhecidas como as leis de Kirchhoff. Ah, agora eu lembrei o nome que eu queria falar para vocês no início da aula sobre a Guerra das Correntes, né? Thomas Edison, né? Grande inventor, e ele teve alguns episódios meio polêmicos, e um deles foi com o próprio Tesla. Tá? Thomas Edison ele defendia a utilização da corrente contínua e o Tesla a corrente alternada. E no final do debate nós vemos que Tesla ele tinha, na realidade os dois tinham razão, né? Na questão da utilização desses tipos diferentes de corrente, né? Mas Tesla ele ganha porque na época ele disse que nós só teríamos o progresso com a utilização da corrente alternada, o que não deixa de ser verdade, né? Que nós conseguimos transmitir a longo alcance a corrente elétrica graças a esse sistema proposto por ele. E já no caso da eletrônica, aí já entra o projeto de Edison da corrente contínua, tá? Um complementando o outro. Bom, está bem lento agora o site do FET, não sei o porquê não está abrindo a simulação. Mas todas as simulações, elas estão disponíveis lá no AVA também para vocês. Ou vocês clicam aqui, vão ser redirecionados para o simulador, ou lá no AVA ele já está posto lá, assim como os materiais que eu estou sugerindo para vocês realizarem a leitura também estão disponíveis no AVA. Tá? Então, vou projetar aqui o slide final, que é sobre as leis de Kirchhoff, para a gente encerrar a aula de hoje. Então, as leis dos nós e as leis das malhas, também conhecida como as leis de Kirchhoff, que é o foco dessa terceira etapa. Então, o que é um nó? É um ponto onde dois ou mais condutores estão ligados. Do ponto de vista prático, seria isso. Então, nós podemos juntar um fio de modo que ele tenha duas ramificações. Tá? Então, aqui nós temos que a corrente de entrada, eu tenho um nó que vai conectar a dois fios aqui, por exemplo, né? No caso, que é o que acontece na nossa residência, né? Tem um fio central que ele chega no quadro de energia e ele vai distribuir a corrente, né? Utilizando diversos fios ao longo da nossa residência, tá? Isso aqui é uma maneira mais visual e prática, né, do nosso cotidiano. Então, o Kirchhoff ele estabeleceu
a seguinte proposta, né? No seu primeiro princípio, que hoje nós conhecemos como a lei de Kirchhoff, né? Ele vai estabelecer o seguinte, que a soma das intensidades da corrente de um nó é igual que a soma das intensidades das correntes que saem dele, tá? A mesma quantidade que entra vai ser igual à quantidade que sai. E aí, no caso da lei das malhas, nós temos, por exemplo, um circuito complexo, como é esse em tela. Né? Nós podemos perceber o seguinte, que ele tem diversos pontos, né? No caso aqui, o A, C, o D, e aí nós temos um nó quando eu vou ligar uma resistência ao meio desse circuito. Então, para resolver, né, esse circuito complexo, o Kirchhoff estabeleceu o conceito de malhas. Tá? Então, ele falou assim, ó, eu posso dividir esse circuito complexo em malhas. Por exemplo, a malha A, B, E e F, e aí calcula-se a diferença de potencial entre eles, a corrente entra nesse desenho aqui, a corrente 1 e 3, e aí depois nós podemos analisar o quê? A segunda malha, por exemplo, B, C, D e E. E ao final eu consigo calcular quanto é o valor da corrente 3, né? Já que eu tenho que a soma da corrente 1 tem que ser igual à soma das correntes de saídas, no caso 1 e 3. Tá? Então, nós temos que analisar também, nesse caso, qual que é o sentido, né? Qual que é o sentido de circulação dessa corrente nessas malhas. Tá? Por isso que está indicando aqui essa setinha, tanto em vermelho quanto em azul, justamente no sentido horário que nós estamos adotando aqui. E a lei da malha, ela estabelece o seguinte, que a diferença de potencial num circuito fechado ele vai ser igual a zero. Tá? Então, você tem a soma de diversas diferenças de potenciais, ela será nula no caso de um percurso fechado. E aí, para encerrar a aula de hoje, nós resolveremos esse exercício para elucidar essas leis. Então, aqui nós temos dois nós, conforme é proposto, tá? Aqui nós temos o nó C e o nó F, e aqui nós temos os pontos, né, os terminais B, C, B, D, E e A. Então, para analisar esse circuito, eu vou considerar essa malha aqui e depois essa outra malha. Poderia resolver de outra forma? Poderia, mas eu acho que é mais simples resolver da forma com que eu vou propor para vocês. Tá? Então, nós temos aqui a resistência de 2 ohms, eu tenho a diferença de potencial de 20 volts, tá? E aqui na segunda malha, uma resistência de 5 volts. E além do que, nessa malha A, B, C e F, também vai entrar essa tensão de 10 volts. Tá? Então, aqui nós temos sinal negativo e positivo, né, no sentido, então, vai do negativo para o positivo, então essa tensão ela se torna negativa também. Tá? Então, nós vamos adotar aqui e vamos considerar aqui o seguinte malha, ó, malha A, B, C e F, tá? Então, nós vamos aplicar aqui que a diferença de potencial é igual a E menos R vezes I, tá? Ou a força, no caso aqui, força contra eletromotriz, né? E aí colocaria o subscrito, ficaria positivo aqui, tá? Perceba o seguinte, quando eu inverto esse sentido aqui, ó, que é o sentido da circulação, eu vou do negativo para o positivo. Então, esse valor dessa diferença de tensão, dessa força eletromotriz, ele se torna negativo, e ao passo que a resistência vai ficar positiva. E aí, aplicando a lei da malha, ou a segunda lei de Ohm, nós vimos que essa diferença de potencial, ela será o quê? Nula.
Então, 0 menos 20 volts, mais a resistência 2 ohms, tá? Eu não sei quanto é essa corrente 1, que ela vai circular em BCFA, e eu tenho mais essa tensão de 10 volts, mais 10 volts. Volt com volt eu posso somar. Então, menos 20 com mais 10, eu tenho menos 10. Menos 10 volts, mais 2 ohms, vezes a corrente 1. 10 volts está negativo, eu passo para o lado esquerdo da igualdade, somando. Então, tenho 10 volts, é igual a quem? 2 ohms, vezes a corrente 1. De forma que eu posso isolar a corrente 1 e obter o seu valor. Então, 10 volts dividido por 2 ohms, nós temos que a corrente 1 é de 5 ampere. Tá? Agora, nós vamos analisar o circuito CD, não, a malha, né? C, D, E e F. Tá? Novamente aqui, nós temos aqui malha C, D, E e F. Então, a diferença de potencial E menos R vezes I. E agora, como é que eu resolvo isso aqui? Zero, nós temos a tensão ali, que é de 10 volts, que vai gerar nesse circuito, tá? Também negativo, mais a resistência de 5 ohm, vezes a corrente 2, tá? Então, eu passo para o lado da igualdade 10 volts, 5 ohms e vezes 2. De forma que eu isolo I2, 10 volts dividido por 5 ohms é igual a 2 amperes. Agora eu aplico a lei dos nós, tá? Lei dos nós fala que a corrente de entrada é igual à soma das correntes de saída. Tá? Então, aqui nós temos que I1 é igual a 5 amperes, I2, 2 amperes, mais I3. Tá? Então, portanto, I3 é igual a 3 amperes. Tá? Então, se nós não utilizássemos, né, por exemplo, as leis das malhas, ficaria extremamente complexo para poder resolver esse circuito. Então, a lei das malhas é nada mais, nada menos que uma estratégia que Kirchhoff bolou para poder o quê? Resolver, diminuir esses circuitos em circuitos simples e menores, que são mais fáceis a gente poder obter o valor das correntes elétricas, das resistências que estão nele. Tá? E aí depois a gente aplica a primeira lei das malhas, depois a lei dos nós, como é neste exemplo, para poder calcular quanto é a corrente I3. Eu proponho que vocês mudem as malhas, né? Tentem fazer A, B, né? D e observe o que acontece nesses casos. É possível fazer dessa forma? Né? Se eu substituir, por exemplo, o conceito de I1, né? Calculo aqui, e aí substituo, calculo I3 primeiro, depois calculo I1. Tá? Existem outras maneiras de resolver, essa é a que eu achei mais interessante e mais fácil. Tá? Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, tá? Falar sobre
as leis das malhas, as leis de Nós, que são conhecidas como os princípios de Kirchhoff ou leis de Kirchhoff, e nós vimos também as leis de Ohm, tá? Quando fala sobre a diferença de potencial e a resistência. Inclusive, mostramos essa aplicação prática em laboratórios virtuais, que é o caso do FET. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada novamente nessa aula, façam a leitura do fascículo, resolvam, tentem resolver os exemplos que são propostos e que estão resolvidos ao longo do capítulo, tá? Façam as atividades, discutam entre si, procurem os tutores para buscar algumas orientações, leiam os materiais complementares e tragam as suas dúvidas para a sala de aula, para que nós tenhamos um momento cada vez mais profícuo, que nós possamos debater cada vez mais e, com isso, crescermos do ponto de vista acadêmico, tá? Desejo a vocês um ótimo estudo, bons trabalhos e bons descanso, e até a próxima semana, tá? Enviem as dúvidas, se tiverem dificuldades para os tutores, ou postem lá no AVA, nos notifiquem das dificuldades que vocês estão encontrando para resolver problemas ou do ponto de vista conceitual. Desejo a Muito vocês obrigada. uma ótima noite. Eu que agradeço, pelas perguntas, pela participação. Um Tá? bom Desejo descanso até a próxima aula. Muito até a obrigada, próxima. professor. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.